Bom dia, gente. Meu nome é Vinícius, sou enfermeiro da Santa Casa de Misericórdia de Araçatuba há 11 anos, sempre trabalhei na CCIH. E eu vou falar um pouquinho para vocês sobre precauções e isolamento, né? Com todo tipo de paciente. Então, primeiro nós temos aqui a precaução padrão. Como é que funciona a precaução padrão, pessoal? Ela tem que ser feita em todos os pacientes que estiverem entrando na instituição, desde o pronto-socorro. Por quê? A gente não sabe qual a patologia dele, né? Então, independente do seu estado infeccioso, presumido ou confirmado, se você for manipular esse paciente, então você tem que estar sempre protegido, né? Você vai entrar em contato ali com secreções, às vezes urina, às vezes ele tem algum machucado, alguma coisa do tipo. Então você tem sempre que estar protegido. E o que prega aí nessa precaução padrão? A gente tem que estar sempre lembrando de higienizar as mãos com água e sabão. Se a mão estiver visivelmente suja, água e sabão. Se ela não estiver visivelmente suja, a gente pode estar utilizando aí o álcool gel. A gente utiliza as luvas, né, certinho, calça as luvas, porque a gente sempre entra em contato aí com secreções e tudo mais do paciente. Está sempre lembrando de colocar o óculos, a máscara. Se vocês tiverem um avental, colocar sempre um avental. E está tendo cuidado, pessoal, na hora de descartar todo esse material, né? Você descarta ele na caixa de pérfuro cortante, né? Se vocês estiverem usando agulhas, seringas e tudo mais. E lembrando de não estar reencapando. Isso tudo, pessoal, é uma segurança tanto para vocês e também na hora ali de vocês estarem manipulando o paciente. Vamos lá. Outro tipo de precaução, pessoal, que a gente vê bastante, é a precaução de contato. A gente utiliza essa precaução quando o indivíduo, né, o paciente, ele está com o quê? Com micro-organismos multiresistentes, né? São as medidas aplicadas para a prevenção da transmissão de agentes infecciosos através de contato direto ou indireto com o paciente. Contato direto é a manipulação ali do paciente, é um curativo, às vezes uma pressão, né, temperatura, e o indireto é ali o ambiente, vocês pegam o esteto, um esfigmo e tudo mais. Então, está sempre lembrando de realizar a precaução de contato quando tiver esse tipo de paciente com micro-organismos multiresistentes. O que preconiza na precaução de contato, pessoal? Sempre a higienização das mãos, né? Água e sabão, tudo certinho, ou o álcool 70, ou álcool gel, né? O avental é recomendado também para esse tipo de paciente. A luva ali, de novo, ó, também sempre está utilizando as luvas. E aí, pessoal, quando você houver a disponibilidade, um quarto privativo para ele, tá? Ah, Vinícius, mas a minha instituição, ela não tem leitos, ela não tem leitos que eu digo no sentido assim, muita gente internando, superlotação. Pessoal, aqui na nossa instituição, a gente preconiza, às vezes, colocar um paciente clínico ao lado, tá? Porque a gente sabe que ele não vai fazer cirurgia nenhuma. Então, de último caso, último caso, a gente preconiza um clínico ao lado. Mas o correto mesmo é deixar ele sozinho, tá? Somente aquele paciente, e especificar se vocês tiverem um colaborador para estar sempre realizando os cuidados dele. E o esteto, esfigmo e tudo mais, tudo que vocês forem utilizar nesse paciente, fica somente para ele, porque se vocês não higienizarem esses equipamentos certinho, vocês acabam levando essa bactéria de um local para o outro, ou às vezes até mesmo de um paciente para o outro, correto? Preciso transportar esse paciente ele precisa fazer algum tipo de exame. Então, o que a gente faz? Se puder ser evitado, correto, a gente evita, mas a gente sabe que muitas vezes não dá. Então, quando necessário, né, vocês deverão proteger esse paciente, né, esse curativo, tudo certinho. Se o paciente realizar exames, quando vocês terminarem de utilizar ali ou a cadeira de roda ou a maca, sempre está higienizando a cadeira ou a maca certinho com o álcool 70, né, e avisar sempre o local para onde vocês estão transferindo esse paciente, para eles depois estarem realizando ali a limpeza certinho também com álcool e tudo mais, para essa bactéria aí não ficar indo de um local para o outro, correto? Depois, pessoal, a gente cai aí para a precaução respiratória de gotícula.
Como é que funciona, pessoal, a precaução de gotícula? A precaução de gotícula, ela tem mais ou menos um pouquinho mais de 5 micras. Então, ela é grandinha, ela é eliminada durante a fala, durante a respiração, durante a tosse ou procedimento de aspiração. E aí, pessoal, ela atinge mais ou menos 1 metro de distância e depois ela vai cair no chão e ela vai cessar essa transmissão, né? Então, a gente tem que tomar cuidado ali. E um exemplo dessas doenças que são transmitidas por gotículas são as doenças meningocócicas, rubéola, H1N1, e outras. Então, pessoal, a gente tem que estar sempre, quando nós realizarmos a precaução de gotícula, entra ali também, ó, de novo, a higienização das mãos. Vocês precisam estar utilizando uma máscara cirúrgica, né, aquela máscara branquinha, descartável. E se vocês precisarem sair, transportar este paciente, vocês deverão colocar uma máscara cirúrgica também na hora do transporte. E lembrando lá também do quarto privativo. Então, tudo isso, pessoal, entra na precaução de gotícula, correto? Outro tipo de precaução são as precauções por aerosóis. Ela é um pouquinho diferente da precaução de gotícula, né? A gotícula, ela atinge ali 1 metro, cai no chão e cessa. A de aerosol é um pouquinho diferente, pessoal. A de aerosol, ela é bem menorzinha, as partículas. E aí, quando o paciente tosse, espirra, né, essa partícula, pessoal, ela fica suspensa ali no ar, ela fica voando ali, né? Desculpa, ela fica voando, suspensa no ar. E aí, pessoal, se vocês deixarem a porta do quarto aberta, se vocês deixarem a janela aberta, ela vai sair por aí. Então, a gente precisa aí também de vocês estarem utilizando a máscara cirúrgica, a máscara PFF2, que é o preconizado. Se vocês forem transportar este paciente a máscara cirúrgica, vocês vão necessitar também de um quarto privativo, né, de porta fechada, e vocês vão estar sempre higienizando as mãos. Algumas doenças aí com esse tipo de precaução de aerosol são as tuberculoses pulmonares laríngeas, sarampo, varicela, a herpes zoster disseminada ou imunossuprimidos, e até mesmo a H1N1, na hora que vocês forem fazer ali, participar ali de uma intubação, caso o paciente necessite, né, uma intubação, uma aspiração e uma nebulização. E aí a gente entra aqui de novo, ó, a higienização das mãos, a máscara PFF2 ou N95, a máscara cirúrgica no transporte e o quarto privativo. E aí também, pessoal, a gente evita de transportar este paciente. Quando necessário, né, deverá ser utilizada a máscara cirúrgica e informar o diagnóstico do paciente para a área de transporte. Por exemplo, vocês vão levar ele para, às vezes, fazer uma tomografia, e aí o que o pessoal lá da tomografia vai fazer? Poxa, vai liberar, às vezes tem outros tipos de atendimento junto ali, então eles vão estar liberando uma passagem, um corredorzinho para vocês estarem passando, porque vocês estão protegendo o paciente, e lá embaixo eles vão estar protegendo todos os usuários, né, os colaboradores, ou quem esteja no ambiente, né, que vocês forem transportar este paciente, correto? E aí, pessoal, uma coisa que a gente está fazendo aqui na nossa instituição, que provavelmente deve estar em todas, né, por causa da superlotação da pandemia, é o isolamento por corte. O que funciona o isolamento por corte? São pacientes com a mesma doença ou o mesmo micro-organismo, correto? Então, esses pacientes, eles estão sendo colocados no mesmo setor, tem uma equipe de colaboradores específica para esse setor, eles dividem quartos, por quê? Eles estão com a mesma doença ou o mesmo micro-organismo, correto? Aqui eu trouxe para vocês algumas patologias com tipos de precauções, que são as mais comuns assim, que a gente vê mais aqui na nossa instituição, que são as enterocolites, que são precaução de contato, né, dependendo aqui durante toda a doença, são as gastroenterites, que entra ali a precaução de contato, e dependendo da bactéria, tudo certinho, ela vai para uma precaução padrão, rotavírus, só para vocês terem mais ou menos aí uma noção. As herpes, né, herpes simples, herpes zoster, as meningites, que o pessoal também tem bastante dúvida, que entra ali como uma precaução padrão, se for por hemófilos, entra como uma gotícula,
Se for por pneumo, padrão também. Se for por Neisseria, né, Neisseria meningite, ela já entra por gotícula. Se for uma meningite, tuberculose, por tuberculosa, ela entra com uma precaução padrão. Com meningococcemia, precaução de gotícula, e aí vocês podem estar liberando essa precaução de gotícula após 24 horas, desde que o paciente esteja evoluindo bem. As pediculoses, né, a terapêutica eficaz após 24 horas. A rubéola, precaução de gotícula. Rubéola congênita de contato, né, quando a criança ali de 1 ano de idade, 3 meses de idade, né, depois do início do roxo cutâneo, 7 dias. O sarampo e a varicela. Então, pessoal, separei aqui, eu sei que tem várias, mas eu peguei assim as que a gente tem um pouquinho mais de contato aqui na nossa instituição. E aí, pessoal, para a gente estar entrando ali na parte final, né, a gente fala um pouquinho dos riscos e benefícios, né? Então, vamos lá. Por exemplo, o paciente ele chega aqui para fazer determinada cirurgia, às vezes uma cirurgia ortopédica, e a gente acaba não realizando esses tipos de precauções, esses tipos, né? E aí ele vem para fazer uma cirurgia, por exemplo, na perna, acaba evoluindo com uma bactéria dessa, porque às vezes a gente não fez a precaução correta, então ele corre o risco de perder o membro. Esse paciente, pessoal, o tempo de internação dele, ele acaba se prolongando, né? Porque às vezes ele vem aqui para fazer uma cirurgia, ficar, sei lá, 2, 3 dias, ou até mesmo ir embora no mesmo dia, acaba ganhando uma infecção aí, então o tempo de internação dele às vezes vai para 1 mês, 2 meses, dependendo do tipo de patologia, né, do tipo de micro-organismo que ele vai adquirir. Vai prolongar o uso de antibiótico, vai elevar os custos do paciente dentro da instituição, né? Então, olha a dor de cabeça que isso causa, né? E aí, pessoal, a gente fazendo todas essas precauções, a gente tem uma qualidade para o paciente, né? A gente acaba aí utilizando os EPIs, é até uma segurança para a gente, utilizar a luva, tudo mais, porque você não vai pegar doenças desse paciente. E aí, pessoal, tem também o risco de óbito, né? Pessoal, o paciente vem aqui, entra aqui, legalzinho, bonitinho, só para fazer determinado procedimento, e aí a gente não faz o que tem que ser feito, e aí às vezes esse paciente aí corre o risco de ir a óbito. Então, é muito importante a gente fazer as precauções, a gente tomar as medidas corretas para a gente não estar prejudicando esse paciente. E para a gente concluir, pessoal, garantir o cumprimento das precauções padrões, das precauções específicas, é um desafio que deve ser enfrentado dia a dia por todos aqueles que entram em contato com o paciente. Realizando tudo isso, né, a gente garante um cuidado seguro, com maior qualidade na assistência prestada, né, e melhor satisfação ao paciente. Então é isso, pessoal. Eu queria agradecer vocês. Muito obrigado pela atenção. E qualquer dúvida, qualquer coisa, eu fico aqui na Santa Casa de Araçatuba. É só entrar em contato com a gente e eu agradeço. Bom dia para vocês.